A paz do Senhor para todos. Novamente estamos aqui para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Com muita alegria, já estamos agora iniciando o segundo trimestre do ano de 2016 e estamos estudando mais um tema profundo, um tema lindo que é maravilhosa graça. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de observar, eu sempre observo o desenho que a capa da nossa revista traz. E é um desenho muito expressivo, essas mãos, voltadas para cima e mostrando realmente a nossa dependência do Senhor, como somos dependentes dessa graça. E como diz aqui, maravilhosa graça. É algo tão maravilhoso, a graça de Deus nas nossas vidas, que nós não temos outra palavra para expressar melhor que não a palavra maravilhosa graça. O Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta de Romanos. E na oportunidade de hoje, nós estaremos estudando, vendo a lição de número 2, e ela traz por título a necessidade universal da salvação em Cristo, um tema bastante interessante. O texto áureo encontra-se no livro de Romanos, capítulo 3, o versículo 10, que diz o seguinte: como está escrito, não há um justo nem um sequer. E a verdade prática traz: o pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-la. Uma grande e séria verdade, esta verdade prática. A leitura bíblica em classe, ela está em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Ela é uma leitura bíblica, ela veio assim um pouco picada, repartida, Depois o versículo 25 ao 27, depois vai para o capítulo 1, o capítulo 2, o versículo 1, e depois do versículo 17 ao 21. Esse é o texto básico da nossa lição, que eu também não vou fazer para nós ganharmos tempo, E como sempre eu me apresento aqui, meu nome é Persiliana e nós fazemos parte da equipe de professores da Escola Bíblica Dominical, aqui da Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, Paraná. E como nós estamos ainda, no começo do ano, ainda dá tempo de você que não fez a sua matrícula, não veio participar da Escola Dominical, ainda está em tempo de você se tornar aluno dessa que, sem dúvida alguma, é a melhor escola do mundo, porque as lições aqui aprendidas não servem só para esta vida, para esse momento que estamos vivendo, mas também para a eternidade. Então ficaremos muito felizes de receber você para estudar essas lições preciosas conosco. O objetivo geral eu gostaria de ler porque ele traz o seguinte: mostrar que o pecado manchou toda a raça humana, por isso todos necessitam de salvação. Então assim nós vemos, da mesma forma que a verdade prática traz, o objetivo geral também deixa claro a necessidade da salvação da humanidade. O pecado de Adão e Eva afetou toda a raça humana, como está lá no livro de Romanos, aqui que nós estamos estudando, um texto tão conhecido, capítulo 3, o versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é claríssima essa afirmativa. E nesta lição nós temos 3 pontos, Ela traz 6 pontos: a necessidade da salvação dos gentios, a necessidade da salvação dos judeus e a necessidade de salvação da humanidade inteira, toda ela, Eu vou ler agora a introdução e eu gostaria de deixar claro para os irmãos que sempre dizemos aqui, nós temos como fonte de bibliografia, de estudos, para nós estarmos assim melhorando as nossas aulas, as bíblias que nós usamos, as bíblias de estudo, tanto a de estudo a pentecostal como de aplicação pessoal. Eu também uso a Bíblia
Plenitude, o Guia de Leitor da Bíblia. Também dessa vez eu dei uma lida num comentário do livro de Romanos, né, que é de um depósito de literatura cristã, e são leituras que a gente tem feito para melhorar o nosso entendimento das lições aqui da Escola Dominical. Então a nossa introdução, ela diz o seguinte: na lição de hoje teremos a oportunidade de compreender que o pecado, em sua universalidade, atingiu os gentios, os judeus e toda a raça humana. Todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. Que triste posição a ser ocupada, né? A necessidade de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, 18 e no capítulo 3, versículo 20. Paulo nos mostra em Romanos que tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei divina entregue a Moisés lá no Sinai, estão sob o domínio do pecado, tanto um grupo como o outro. Veremos nesta lição que somente a revelação da justiça de Deus em Jesus Cristo é suficiente para salvar tanto os judeus como os gentios. Então isso é que a nossa lição vai deixar bem claro esta posição da necessidade desta salvação por todos. Então vamos entrar no nosso primeiro ponto, que é a necessidade da salvação dos judeus. E aqui ela é subdividida, vem em 3 tópicos: a rejeição, a revelação e a punição. Então eu tentei, de uma certa maneira, englobar esses 3 aspectos, né? Da rejeição, da revelação e da punição. Paulo, ele foi enviado, Paulo foi comissionado para ser o quê? O apóstolo entre os gentios, né? De certa maneira, o apóstolo Pedro ficou ali entre os judeus e agora, né, Paulo ele vem para trabalhar com os gentios. Tanto é que ele foi chamado, né, o apóstolo dos gentios. Então, eu gostaria de ler um texto aqui em Romanos 15:16, que diz o seguinte: que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então eu mesmo, né? Ele colocando que ele foi realmente designado para ser o quê? Ministro, não é? De Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o quê? O evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios. Então isso é maravilhoso nós constatarmos o trabalho do apóstolo Paulo entre os gentios. Então quando ele chega, né, ele se depara com aquela situação que estava aqueles gentios ali em Roma, naturalmente ele se move, né, de uma maneira muito forte, e ele declara o que a gente vê aqui no início da carta de Romanos, né? Quando ele fala da ira de Deus, é uma expressão da sua justiça, né? E do seu amor, da justiça e do amor de Deus, né? É a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado causado que pelo comportamento de iniquidade do pecador. Tá? Então isso é quando a gente fala que o texto declara da ira de Deus, né? Então essa expressão da justiça e do amor, indignação pessoal de Deus, né? Por que Deus então ele se ira com o pecador? É feita uma substituição da verdade, né, pela mentira, pelo engano. Creem em qualquer coisa que apoie o quê? Em qualquer coisa que apoie o seu estilo de vida egoísta, voltado para si mesmos, para as suas coisas, não é? Como Deus vai tolerar esse pecado? Deus é santo, Deus é perfeito.
e ele demonstra a sua ira contra aqueles que persistem nessa vida pecaminosa. Isso é muito claro. Os gentios são indesculpáveis, porque o que pode ser conhecido de Deus foi manifestado pela criação, a saber, o seu poder eterno e a sua divindade. A prova da existência de Deus, dada pela criação do mundo, tem estado sempre diante dos olhos dos homens. Está aí claramente demonstrado todos os dias. Basta querer olhar e constatar. Tendo conhecimento da existência de Deus, como Noé teve, não glorificaram a Deus como Deus. E na vaidade da sua imaginação, arrazoando sobre os seus próprios pensamentos a tal respeito e sobre as ideias que se produziam em seus corações, tornaram-se o quê? Loucos, ao pretenderem possuir a sabedoria, e caíram na mais grosseira idolatria. Que posição terrível tomou essa gente. Os gentios não tiveram o discernimento, o senso moral suficiente para conservarem Deus no seu conhecimento. Que tristeza! Por isso, Deus os entregou a um espírito desprovido de discernimento, e eles se atolaram cada vez mais em maus procedimentos, que eram o quê? Os frutos, o fruto de gostos depravados e inconvenientes para a própria natureza. Eu achei bem interessante um comentário na Bíblia de Aplicação Pessoal e eu trouxe aqui. Deus se revelou claramente a todas as pessoas por meio de sua criação. Ainda assim, algumas rejeitam até mesmo esse conhecimento básico sobre Deus como Criador. Além disso, todas possuem o quê? Um sensor interno. Isso todas as pessoas possuem. A consciência, a nossa consciência, que aponta para aquilo que Deus deseja, mas prefere o quê? Desprezá-la, ignorá-la. Em outras palavras, os padrões morais das pessoas sempre são melhores, que o seu comportamento. Elas não têm desculpa. Caso suprimam a verdade a fim de viver como bem entendem, terão o quê? De suportar as consequências. E essas consequências certamente virão. Mais dia, menos dia, essas pessoas que não se dobrarem diante desse conhecimento tão claro, que Deus deixou tão evidente, elas terão que suportar o quê? As consequências das suas escolhas, as consequências das suas decisões, do seu desprezo a Deus. O ponto segundo, também ele vem colocar necessidade de salvação para os judeus, Porque os judeus, em relação aos gentios, em relação à lei, em relação à aliança, que nós vamos ver aqui, é interessante, que aqui a gente nota que no capítulo 1, Paulo mostra que o estilo pecaminoso da vida dos gentios. E agora aqui no capítulo 2, ele fala do quê? Do pecado, a vida de pecado, do estilo de vida de pecado dos judeus, que conhecendo a lei, que eram os donos da lei, mas o quê? Praticavam os mesmos pecados, caíam nos mesmos erros que os gentios, E ainda pior, eles se punham numa posição de julgar os outros. Então eles também faziam as mesmas coisas, ocorriam as mesmas situações vexatórias, pecaminosas, desagradáveis a Deus, e ainda se colocavam numa posição, queriam se colocar numa posição de julgar os outros. Veja só como o ser humano é terrível, a natureza humana é terrível, Os judeus virtuosos, no seu próprio juízo,
praticam as mesmas coisas, né? Nas quais condenam os gentios. Olha que interessante. E ignoram o fato de que Deus o quê? Julgará os seus pecados. Também. Deus não julga segundo o conceito dos homens, mas sim pelo que fazem. Quem quer que ignore a sua própria condição de pecador, seja judeu ou seja gentil, demonstra desconsideração à bondade de Deus e acumula o quê? Reservas de ira para o dia em que Deus julgará os atos de cada um. Isso é muito sério. No que diz respeito aos gentios, Deus deu-lhes a capacidade de fazerem julgamentos morais. Portanto, serão julgados se falharem por não viverem à altura das exigências da sua própria consciência. Os judeus têm a lei de Deus e sentem-se orgulhosos de sua superioridade. Não obstante, quebram a lei. Nestas condições, a sua membresia na aliança da comunidade do Antigo Testamento é totalmente insignificante para Deus. A verdadeira marca do relacionamento com Deus é interior, uma circuncisão realizada pelo Espírito Santo que direciona a pessoa, o coração e a alma a separar-se para Deus. É muito interessante esse posicionamento, essa colocação que foi feita da circuncisão, que não é feita, era um costume judaico, né? Que era um povo realmente separado dos povos incircuncisos, né? E agora, o ponto terceiro fala da necessidade de salvação, o quê? Para toda a humanidade. A Escritura culpa a todos pelo pecado, a humanidade inteira. A lei de Deus não tem, porém, como objetivo a salvação, mas temos o quê? A consciência do nosso pecado, da nossa pecaminosidade. Desde que todos pecaram, todos necessitam ser o quê? Justificados pelo dom da graça de Deus. Concedida esta graça aos que têm fé em Jesus. Pelo sacrifício da propiciação, a base sobre a qual Deus pode ser justo em perdoar os nossos pecados. Aqui a lei ela vai se tornar o quê? Um espelho a refletir o nosso pecado, nos indicando o quê? O caminho da fé. Que quando nós olhamos para a lei, para aquilo que Deus pede, aquilo que Deus ordena que nós façamos e nós não fazemos, então que se torna um espelho para nós, não é? É uma maravilha. Deus confiou aos judeus a revelação da lei. Eles eram o quê? Os beneficiários da aliança com Deus. O Messias veio através do povo judeu. Apesar de tudo isso, eles não eram o quê? Melhores do que os outros povos. Através desses benefícios, eles eram o quê? Se tornaram mais responsáveis por viver de acordo com os mandamentos de Deus. Todo pecador terá que prestar conta a Deus. Ninguém é inocente. Todas as pessoas são valiosas aos olhos de Deus, porque Ele nos criou à sua imagem. Infelizmente, nós cedemos ao pecado, manchamos essa imagem maravilhosa. Mas Deus, não é? Como nós falamos aqui essa palavra propiciação, né? Deus, no tempo certo, não é? Através de Jesus Cristo, fez o quê? Nos redimiu e nos ofereceu o quê? A oportunidade de perdão, quando nós voltamos para Ele com o nosso coração cheio de fé. No dia do juízo, o mundo inteiro ficará silencioso,
perante o Senhor Todo-Poderoso. Nesse momento não vai restar o quê? Desculpa, não vai restar argumento. Nós estaremos, toda a humanidade estará diante do juiz dos juízes. Tornamo-nos, porém, agradáveis a Deus quando a nossa vida está de acordo com a vontade dele, não é? Que nos foi revelada na sua palavra, na sua lei. Vejamos o que diz a conclusão da nossa lição. A universalidade do pecado, isto é, que todos os homens estão debaixo da condenação eterna, é uma doutrina claramente demonstrada na Epístola aos Romanos. Por outro lado, o universalismo, doutrina herética, o que essa doutrina afirma? Que todos os homens, independentemente se acreditam em Cristo ou não, no fim de tudo serão salvos. Essa doutrina é claramente rejeitada nessa mesma carta, né? Mostra que isso não é correto, é uma heresia. Cabe a nós, portanto, conhecedores desses fatos, viver essa bendita salvação e compartilhá-la com quem ainda não a possui. Quer dizer, ainda há tempo, enquanto Jesus não voltar, nós ainda temos tempo de declarar para cada pessoa que nós encontrarmos que ainda não tem conhecimento dessa graça maravilhosa, ainda há tempo dela se voltar para Deus, entregar-se para Jesus e ser um participante desta graça que é maravilhosa. Nós desejamos a todos os irmãos uma excelente aula na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigada a todos.